Quero convidá-los todos a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. A pedagogia da gratidão é o tema da mensagem à luz de Lucas 17, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor nos abençoe. A Noruega é um país fascinante. Há muitas histórias interessantes sobre os noruegueses. Uma delas, amplamente divulgada, é a seguinte: ao final do expediente, depois de mais um dia de trabalho, um empregado de um frigorífico foi inspecionar a câmara frigorífica. E de forma inexplicável, inadvertida, a porta se fechou e ele ficou preso lá dentro. Tente imaginar a cena. Ele já está num país gélido e, como se não bastasse, ele está dentro de uma câmara frigorífica. Bateu a porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu, todos já haviam saído. Depois de algum tempo, ele já estava debilitado e, por conta da temperatura insuportável, a esperança de salvamento era praticamente nula. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. E depois de salvar o homem, perguntaram ao vigia por que ele foi até a câmara e abriu a porta, se isso não fazia parte das suas atribuições. E a explicação dele é interessante. Trabalho nessa empresa há muitos anos. Os empregados entram e saem daqui todos os dias, e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Ele pergunta como estou e até já me ajudou quando passei por uma necessidade. Hoje pela manhã, ele me disse: Bom dia, assim que chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Achei estranho aquilo. Imaginei que poderia ter acontecido algo. Por isso procurei e o encontrei. Essa história, em alguma medida, ela ilustra um pouco essa passagem do Evangelho de Jesus segundo Lucas. E a narrativa do evangelista Lucas, que é singular, só aparece aqui nas Escrituras, ela tem muito a nos ensinar, tal como a história que se deu lá na Noruega, sobre cortesia, gentileza, afabilidade, amabilidade, sobre gratidão. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesse último domingo de 2024. Vamos tentar sintetizar o que está por trás dessa passagem registrada por Lucas, fazer uma espécie de resumo, uma sinopse, tentando imaginar a cena. Jesus está de viagem a Jerusalém. Ele está na Pérea, do outro lado do Jordão. Ele atravessa, passa pela Galiléia e decide atravessar o território da Samaria. Em algum momento, ele entra em uma aldeia e de repente ouve-se gritos: Jesus, tem misericórdia de nós.
É o clamor de um grupo de leprosos. E o texto diz que eles não ousaram chegar perto. Eles sabiam da condição deles. A lei era muito clara nessas recomendações e exigências, inclusive. E o texto diz que Jesus, ao vê-los, deu uma ordem simples e direta: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Lucas registra que, ao obedecer a expressa ordem de Jesus, eles foram purificados. Dos 10, um voltou até Jesus. O texto diz que ele voltou expressando grande alegria, profunda gratidão. Ele se dobra diante de Jesus, se ajoelha e agradece. E Jesus faz uma conta. Não foram 10 os que foram curados? Porque apenas um voltou, e esse é estrangeiro. Onde estão os 9? E então Jesus se dirige, por fim, àquele homem e diz: vai em paz, a tua fé te fez bem. E essa passagem tem muitas coisas a nos ensinar. Daí o título: pedagogia, instrução, catequese, preciosas lições. Existem realmente aqui algo que a gente precisa trazer à memória e que certamente será útil para a nossa edificação. Vejamos algumas lições. A primeira delas é que Deus atende aqueles que clamam por socorro, por misericórdia. Os versos 11 a 13 apontam claramente isso. Nós temos uma dificuldade por conta da distância temporal e cultural, e, via de regra, não temos uma ideia precisa do que significava ser um leproso no contexto que Lucas apresenta aqui, do primeiro século. A situação deles não era ruim, era indescritivelmente ruim. Eles eram leprosos. Naquele tempo, além de ser uma doença incurável, a lepra também era um símbolo de maldição. Nós não sabemos os nomes deles, a idade deles, temos poucas informações, mas o fato objetivo é que eles eram leprosos, e por conta disso, eles viviam afastados da família, afastados da comunidade, objeto de preconceito e de estigmas. Eles eram proscritos. Tanto é que o texto diz que eles ficaram de longe, não podia se aproximar. Há uma cena bem interessante naquele clássico, Ben-Hur. O primeiro filme retrata melhor, embora o segundo tenha mais recursos audiovisuais. O primeiro mostra claramente qual era a postura de um leproso, né? A família, ainda com os laços de afetividade, deixava o alimento, mas não podia ter contato, de longe. Então, dava um sinal assim. O leproso, então, depois que a pessoa saía, ele ia buscar o alimento. Era uma cena degradante, era algo realmente terrível. Assim viviam aqueles homens. Não sabemos por quanto tempo, mas o fato é que eles eram leprosos. Eles não podiam ter contato nem mesmo com a família. Um parente poderia até levar uma refeição, deixando certa distância, para depois o leproso pegar. Ficaram de longe, é o que o texto vai dizer. Em seu completo desespero, esses homens viram em Jesus a sua única esperança. E há uma expressão aqui que me chama a atenção, é que quando Jesus entra com seus discípulos na aldeia, e a fama de Jesus o precedia, que eles clamam por uma intervenção de Jesus, o texto diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eles eram socialmente invisíveis, no sentido de que as pessoas não davam a mínima importância, não eram pessoas de valor para a sociedade. Por conta do estado físico deles, é como se eles não existissem, mas Jesus os viu e os socorreu. Isso aponta para nós uma grande lição acerca da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a razão básica pela qual estamos aqui. O Senhor não os desamparou, como foram desamparados eles por outras pessoas certamente, eles foram atendidos. E aqui uma lição para nós: Deus ouve os que clamam por misericórdia. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar inúmeros casos bem difíceis, mas situações foram transformadas pela manifestação da graça de Deus. Sempre que um homem suplica por misericórdia, Deus se compadece e age favoravelmente. Deus não só nega misericórdia a penitentes, a homens com coração quebrantado. A consciência da extrema necessidade deles e da inabilidade pessoal de cada um para mudar a sua condição
foi que os levaram a clamar por ajuda. O clamor por misericórdia, ouçam isso, o clamor pela misericórdia nasce da consciência dos pecadores acerca da sua situação. Falta a muitos, lamentavelmente, o devido senso de miséria, a necessidade de um Salvador, a necessidade de clamar por misericórdia, a convicção de pecado. Tanto é que Jesus, por variadas razões, teve debates intensos com os religiosos do seu tempo. Em um desses debates, ele disse claramente: olha, eu não vim para os sãos. A minha missão não se dirige a pessoas boas. Eu vim para os enfermos. Se vocês se consideram bons, saudáveis, tudo certo, sigam o caminho de vocês. Eu não vim para os bons, mas para os maus. Não para os sãos, mas para os doentes. Eu estava usando o recurso da ironia, porque espiritualmente todos os homens estão leprosos, todos os homens estão necessitados da graça, da misericórdia de Deus. Mas nem todos os pecadores veem a si mesmos nessa condição. Portanto, a lepra no Antigo Testamento ela é até apontada como um símbolo do estado espiritual do homem. Aqueles homens foram curados porque reconheceram a sua condição e clamaram por socorro e foram atendidos por Jesus. A razão principal pela qual muitos ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador é porque tais pessoas não se sentem perdidas. Elas não veem necessidade, elas estão mortas em seus delitos e pecados, afastadas da fonte da vida, alienadas de Deus, mas não se dão conta disso. Os leprosos, repito, clamaram pela compaixão de Deus porque se viam necessitados. Uma recomendação pastoral àqueles que têm um familiar, um amigo, um parente, alguém do seu círculo de relacionamentos que não é cristão e que se mostra um tanto quanto resistente ou refratário à mensagem do Evangelho. Nós precisamos fazer orações mais específicas. Há uma oração que Paulo nos ensina, pela sua própria prática, na carta aos Efésios, quando ele ora para que sejam iluminados os olhos do coração. Nós temos dois sistemas de visão. Um sistema físico, que nos permite ver as coisas, ver uns aos outros. Mas há também aquilo que nós chamamos de olhos espirituais. E o homem sem Cristo, ele está espiritualmente cego. Enquanto o Senhor não abrir os olhos para que o homem reconheça a sua condição inata, ele não vai buscar o Salvador. O primeiro caminho para a redenção de uma pessoa, para a salvação de uma pessoa, ela enxergar a si mesmo nessa condição. Então nós vamos orar: Senhor, abra os olhos, traz convicção de pecado, mostra a essa pessoa a sua real condição, para que, caindo em si, como aquele pródigo, caindo em si, ao ver que estava passando necessidade, buscou retornar à casa do Pai. Essa é a dinâmica do Evangelho. A humanidade está espiritualmente leprosa, mas não consegue enxergar a sua enfermidade, e por isso não clama pela misericórdia de Deus. Vive então por labirintos da religião, buscando paliativos, subterfúgios. Se o diagnóstico não é correto, o tratamento é ineficaz. Não importa qual seja o tratamento. O diagnóstico preciso é o primeiro passo para um tratamento eficaz. E o problema do homem, como eu disse, seus irmãos, muito recentemente, não está fora, mas dentro. O bispo de Liverpool disse: se os crentes pudessem apenas perceber a situação de suas almas, assim como os 10 leprosos perceberam a situação de seus corpos, usariam com mais excelência do que o fazem. Ou seja, uma visão adequada da realidade faz toda a diferença. Então a lição aqui para nós é, entre outras: Deus atende aqueles que clamam por misericórdia. Uma segunda lição para nós: a bênção no caminho da obediência. Sim, existe bênção no caminho da obediência. O verso 14, Lucas enfatiza que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Aqueles homens estavam conscientes da sua miséria, eles sabiam que eram leprosos, sabiam que não havia recurso natural que pudesse mudar aquele quadro. Então, ao verem a oportunidade, Jesus entrou naquela aldeia, eles então clamaram a Jesus, e o Senhor, ao vê-los, deu uma ordem direta, clara e simples: ide e apresentem-se aos sacerdotes. E o texto diz que eles foram. Agora, o que nos chama a atenção aqui?
A ordem de Jesus vai na contramão das convenções. A lei os proibia de buscar esse contato. Eles não podiam buscar esse contato. Eles deviam manter distância. Então a ordem de Jesus é estranha. Mas eles, tendo em vista que é Jesus que ordena, obedeceu. Começaram a fazer o caminho em direção aonde estavam os sacerdotes. Agora, qual é a coisa que chama atenção aqui? A questão: não houve aplicação de remédios, não aconteceu ritual de purificação, como por exemplo aconteceu com Naamã no Antigo Testamento, não foi feita nenhuma sessão de descarrego, fogueira santa na São Clemente 86, não foram usados quaisquer recursos materiais. A cura se realizou quando eles se dispuseram a obedecer à ordem de Jesus. Nesse caso, a obediência comprovou a fé. A obediência deles deu autenticidade ou revelou a fé. A cura veio como resultado da obediência, que, por sua vez, era um ato de fé, uma total confiança na palavra de Jesus. Então, meus irmãos, eu desconheço algo que seja mais custoso ao homem, em qualquer fase da sua vida, do que a desobediência. A desobediência é duplamente desastrosa. Duplamente desastrosa. Primeiro, impede a bênção e atrai juízo. Muitas pessoas são perdidas pela desobediência. Quem pode negar isso? A mesma geração de hebreus que saiu do Egito graças ao poder soberano do Senhor, pereceu no deserto e não entrou na terra prometida, e a razão é claramente exposta no Antigo Testamento: incredulidade, e desobediência e murmuração. Essa tríade: incredulidade, desobediência e murmuração. Onde essas coisas estão presentes, muitas coisas acompanham: incredulidade, desobediência e murmuração. Por outro lado, a obediência vem acompanhada de muitas bênçãos, no presente e no futuro. Essa é uma lição que nós precisamos levar em consideração. Há um episódio no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas também, em que os experientes pescadores já tinham passado um tempo em alto mar, no Mar da Galileia, pescando, e de repente eles ouviram uma ordem de Jesus. O texto de Lucas diz assim: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E qual foi o resultado? As redes vieram lotadas de peixe. E Lucas faz esse contraste. Eles primeiro descrevem a realidade: nós pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. O correto seria voltar e reconhecer que o mar não estava para peixe. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse mas sob a tua palavra lançarei as redes traz para nós aquela memória: Deus honra aqueles que o obedecem. Jeremias o profeta diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quem é abençoado obedece, e quem obedece é abençoado. É uma retroalimentação. De fato, há bênção no caminho da obediência. Reconheço que, por vezes, o indivíduo pode obedecer a Deus, uma ordem expressa nas Escrituras, e, por conta da sua obediência, enfrentar ventos contrários. Os discípulos, por exemplo, obedeceram a Jesus naquela ordem de atravessar o lago e enfrentaram uma tempestade. O Senhor tem os seus caminhos, a providência tem os seus mistérios, mas o que é ordinário, o que é padrão, é a bênção no caminho da obediência. Vale a pena obedecer ao Senhor. E aqueles homens que viveram por um longo período de tempo, suponho, numa situação extremamente difícil, experimentaram a bênção da obediência. Vão, apresentem seus sacerdotes, simples e direto, e ao obedecer, no caminho, foram purificados. Que grande lição para nós. Aprendamos a obedecer, irmãos. Parte dos nossos problemas é porque a gente conhece a verdade e vive na contramão dela. Aprendamos a obedecer. Uma recomendação aos filhos: aprendam a obedecer os seus pais. E a todos, aprendamos a obedecer a palavra do Senhor em todo o tempo. Uma terceira lição para nós: a gratidão é uma virtude que
nem todos desenvolvem, infelizmente. A gratidão é uma coisa rara. Nos versos 15 a 18, nós temos aqui uma parte indigesta, porque se o texto terminasse com a cura dos 10 homens e essa cura sendo atribuída ao poder de Cristo, uma resposta à obediência deles, ok. Mas o texto vai adiante e mostra uma parte indigesta e até incômoda, a maneira como eles reagiram àquela grande bênção que receberam. O texto diz assim, a partir do verso 15: um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz e, prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não eram 10 os que foram curados? Onde se encontram os outros 9? Quando a gente analisa esses homens, a gente percebe que eles têm pelo menos 6 semelhanças, 6 pontos em comum. Estavam todos afetados por uma terrível enfermidade, todos estavam decididos a fazer alguma coisa a respeito, eles não cruzaram os braços. Isso também nos ensina sobre a sinergia, a importância de fazer o que está é da nossa responsabilidade, está nas nossas mãos para fazer. Terceiro, eles todos tinham ouvido falar sobre Jesus e criam que ele podia curá-los. Então percebam, Lucas 17 já está na reta final do ministério de Jesus. Jesus está em território samaritano. Naquele momento ali, percebam, a doença já tinha colocado por terra todas as divisões. Muito provavelmente somente um deles era samaritano, os outros eram judeus. Estava em território samaritano na condição de leproso. Então a doença nivelou os 2 grupos, judeus e samaritanos. Quarto, todos apelaram por Jesus, reconhecendo como mestre, a expressão que eu uso aqui, o Rabone. Todos obedeceram a ordem de Jesus, todos foram curados. Aqui terminam as semelhanças. Essas coisas todas que eu mencionei eram comuns a todos eles. Agora, qual é o ponto distinto aqui, que faz diferença de um para o outro, para os demais? É que, na verdade, daquele grupo de 10 homens, apenas um voltou para agradecer. E aqui nós aprendemos sobre a ingratidão, que é uma marca dos filhos de Adão. Desde a queda, o mundo foi envolvido por escuras e densas nuvens de descontentamento. Essa é uma palavra pesada: descontentamento, lamúrio, murmuração. Em alguma medida nós lutamos contra isso, né? Então, se está muito quente, nossa, está quente demais. Umas nuvens começam a figurar no horizonte, caramba, lá vem uma tempestade de novo. Se está chovendo, está ruim. Se está sol, está ruim. Nós temos uma inclinação a ter sempre algo para lamentar e para lamentar. Eu digo isso aos irmãos porque essa é uma luta que nós todos travamos em algum grau. Se a ingratidão é um pecado grave na vida de todo e qualquer ser humano, é pecado gravíssimo na vida de um cristão. Pois nós recebemos gratuitamente a melhor das ofertas, o melhor dos bens, e temos o maior dos motivos para ter contentamento, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. Quando Martin Lloyd Jones seguiu firme na pregação do Evangelho, mesmo tendo a cidade de Londres sendo bombardeada pela Força Aérea Alemã, os sermões dele foram registrados, sermões preciosíssimos. Ele estava sempre encorajando a sua congregação, embora poucos tivessem permanecido na cidade. Quem tinha condições foi para o interior, as cidades menores, mas ele estava sempre encorajando a sua congregação a nutrir o contentamento. É uma joia o contentamento, a alegria, a paz. E ele chegou a dizer: é uma vergonha para o povo cristão que peçamos tanto e agradeçamos tão pouco, que sejamos tão prontos a queixar e que sejamos tão lentos a louvar. É um paradoxo. Pedir não é errado, pedir é a regra do reino, mas a gente precisa nutrir, cultivar o hábito de ser grato e vigiar sempre em relação ao coração, porque o coração é que procede as raízes da ingratidão.
E uma análise mais profunda vai mostrar que, primeiro, essa é uma questão da própria natureza humana. Essa é uma das primeiras razões. O homem é, por natureza, um ser ingrato. Há uma obra do Dostoiévski, o maior poeta russo. O livro chama-se Notas do Subterrâneo. Nas primeiras 20 páginas do livro, ele vai fazer uma exposição sobre a natureza humana. O livro é muito bom. E ele define o homem como sendo um bípede ingrato. Ele acertou. O que é o ser humano? Por sua natureza, o homem é um bípede ingrato. Basta observar as crianças. As crianças, à medida que vão ganhando estatura, elas vão criando a habilidade de se comunicar cada vez mais e melhor. E algumas ainda não sabem formar frases. Então elas vão balbuciando e vão expressando desejos. Água, comida, não é? Quando não sabem, choram apenas, né? Tem o ditado que não chora, não. Elas se comunicam. Em outras palavras, elas não precisam ser, em tese, treinadas para pedir. É instinto, é natural que se desenvolva, expresse necessidade e queiram obter as suas necessidades supridas. Agora, crianças precisam ser ensinadas a agradecer, porque não é natural dos filhos de Adão a gratidão. Isso é impressionante. Isso é tão forte, tão intenso, que quando Paulo escreveu a sua última carta, a carta a Timóteo, a segunda e a última que ele escreveu, quando ele faz uma lista das misérias humanas, no que ele chamou de os últimos tempos, ele faz uma lista de coisas. Ele diz: olha, os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos. O apóstolo Paulo, ele olha para a ingratidão como um sintoma da maior das degradações do ser humano. E no caso da ingratidão para com Deus, ela tem uma dupla gravidade, porque nós pecamos contra o maior dos benfeitores. Seu coração só está bombeando sangue por todo o seu ser, por todo o seu corpo, porque é uma ordem, há uma providência que determina o primeiro e o último dia. O sol brilha, a chuva cai, o pão chega à mesa, a gente levanta, senta. Essas coisas todas são ordinárias e comuns, são sinais da bondade de Deus. Por isso, a ingratidão, que é natural ao filho de Adão, ela tem que ser revertida quando o evangelho alcança a nossa vida. E isso é um cultivo, é um hábito, é uma consciência, é um processo, e a gente precisa avançar nessa direção. Há também o perigo da lei do esquecimento. Nós todos temos uma tendência àquilo que é chamado por Viktor Frankl, na logoterapia, de amnésia coletiva. Somos todos muito propensos a pedir, mas vagarosos a agradecer. Isso, entre outras razões, é porque facilmente nos esquecemos que tudo provém de Deus. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, no qual não há sombra nem variações de mudanças, disse Tiago. Tudo provém, de fato, do Senhor, mas a gente se esquece. Tanto é que no Antigo Testamento, o próprio Deus, o catequista maior, dava direção ao seu povo para levantar os memoriais. Você vê muito isso no Antigo Testamento. Você está numa região árida, desértica. Como é que eles faziam os memoriais? Com pedras. Atravessou o Rio Jordão, levantou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Que memorial é esse? Lembrança, memória. Atravessou o Egito, atravessou o deserto, saindo da condição do Egito, de escravidão. A Páscoa, memorial de redenção. Então, o povo hebreu estava sempre sendo encorajado a lembrar, a trazer à memória o que Deus fez em favor deles. Porque, por natureza, nós nos esquecemos muito facilmente. Se nós lermos o Salmo 103, há uma acusação ali contra os hebreus. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Então há uma lei aí, a lei do esquecimento, que é um perigo grande. A gente tem que tomar muito cuidado.
E também um outro elemento que eu chamo de senso de independência, né? É o indivíduo que ele foi iludido pelo discurso da autonomia. Está aí uma palavra muito perigosa, autonomia. Todos nós queremos, e em alguma medida, ter essa gerência da nossa própria vida. A autonomia, um autogoverno. Mas essa expressão ela surge como um movimento filosófico, ideológico no século XIX, porque, observa, no século XIX houve debate sobre a existência de Deus. Deus existe? Até o século XVIII, o indivíduo podia ter dúvidas acerca do caráter de Deus, ele podia fazer uma crítica ou outra, mas negar a existência de Deus, um ou outro que caiu do berço quando era criança, mas em linhas gerais, todo mundo reconhecia, Deus é, não é? Deus que intervém, Deus que se revela sair. Mas a partir do século XX, surge uma questão que não é mais se Deus existe. A pergunta que muitos têm feito é: Deus é necessário? Porque parte dessa ânsia por autonomia, parte do desejo de estabilidade econômica, é para não depender de ninguém, inclusive não depender de Deus. A oração à mesa, ela é só protocolar. Esse pão que está na mesa, esse almoço que daqui a pouco eu vou desfrutar, é Deus que me deu? Ou foi o suor do meu rosto? Ah, se eu não trabalhar, não vai ter pão na mesa. Então, há uma coisa muito sutil aqui. Então, esse senso de independência que, por vezes, rouba ou minimiza, suprime o senso de gratidão. E a gente precisa trazer algumas coisas à memória. Eu estou lendo uma coletânea de sermões do século XIX, do organizador, do fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, Simonton. Eu vou ler para vocês um extrato de um sermão que ele pregou na Rua do Ouvidor, em 1861. A Igreja Presbiteriana no Brasil nasceu na Rua do Ouvidor com 4 pessoas. No primeiro culto tinha 3, no segundo já tinha 4. E o Simonton, em 1861, num sermão sobre a ação de graça, ele diz o seguinte: é feia a ingratidão receber os socorros divinos sem algum ato de reconhecimento. Com que razão podemos contar com novos favores se os já recebidos não nos levam a levantar algum padrão em honra a Deus? Se o cristão não se confessa com um coração cheio de gratidão, que razão lhe assiste para esperar ser socorrido em tempo futuro? O que ele está a dizer para aquela igreja que estava começando é o seguinte: há uma inclinação à ingratidão. Por isso, a gente deve corrigir isso na nossa vida e nutrir sempre um coração grato. O Deus que nos socorreu ontem, socorrerá hoje e socorrerá amanhã. Mas é nosso dever demonstrar gratidão. Nós temos que fazer uma escolha, irmãos. Nós temos que fazer uma escolha. E tem 2 padrões de oração para nós. Um teólogo chamado Bart Simpson e um poeta chamado George Herbert. O Bart Simpson, que é uma espécie de caricatura de uma família cristã norte-americana, a família toda reunida à mesa, suponho que é o mês de dezembro, chamam o reverendo para a mesa, o reverendo está presente, diz: que coisa linda, família reunida. Não vou orar, vou pedir então ao Bart que ore. E o menino disse assim: querido Deus, pagamos nós mesmos por isso aqui, obrigado por nada. E o reverendo abriu os olhos: que filhote de Adão. Mas essa caricatura, ela revela muito o espírito cristão do nosso tempo. Querido Deus, pagamos nós mesmos por isso aqui, obrigado por nada. Agora, se você quer fazer uma oração cristã, isto é, com fundamentação bíblica, o poeta inglês George Herbert nos ajuda. Tu me deste tanto, Senhor, dá-me uma coisa a mais, um coração grato. Se tu tem nos dado tanto, me dê mais uma coisa, um coração grato.
Está aqui algo que nós todos precisamos desenvolver. Por fim, a gratidão é algo que Deus espera de nós. No verso 18, Jesus diz: não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta não é para obter informações, é para ensinar a sua audiência primeira ali e a nós todos hoje. Eram 10, só voltaram um. Só voltou um homem, na verdade. 9, mas apenas um, e era samaritano. Justamente aquele que era objeto de preconceitos, não apenas por ser leproso, mas por ser um samaritano, foi justamente aquele que voltou para agradecer. Eu ouvi uma história há muitos anos atrás, eu nunca me esqueci dessa história. Eu consigo até visualizar a cena sempre que lembro dessa história, porque era um período de final de ano, que é muito comum as pessoas comprarem presente, ou comprar uma roupa nova, um sapato, enfim, qualquer coisa assim, para dar de presente ou para si mesmo. E um moço estava chateadíssimo porque não tinha recursos para comprar um sapato de couro que ele já estava namorando há muito tempo. Passava na vitrine e via aquele lindo sapato. E aí, depois de fazer as contas todas, não ia dar para comprar. E enquanto ele olha e sai resmungando porque ele não tinha recursos, quando ele dobra a esquina, ele ouve uma canção. Ele segue a canção. Quando ele olha, é um homem que está numa cadeira de rodas sem as duas pernas. O homem está cantando um hino do cantor cristão. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Um estava reclamando porque não tinha sapatos novos. O outro estava cantando a despeito de não ter as duas pernas. A gente precisa parar e repensar sobre essas questões todas, porque a murmuração é um pecado grave. Observe que Jesus diz assim: não voltou ninguém para agradecer e dar glória a Deus. Na perspectiva de Jesus, a gratidão não é uma formalidade, não é etiqueta, não é protocolo, não é regra de educação. Agradecer, glorificar a Deus, é reconhecer a fonte do bem. Deveria chamar nossa atenção a maneira como ele expressou essa gratidão, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e era samaritano. Não foi uma gratidão protocolar: valeu, Jesus, que bom. Não foi um valeu, não foi um tudo certo. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Eu era um leproso, a minha vida estava destruída, e o Senhor restaurou a minha vida. Eu te adoro, eu te agradeço. Isso faz toda a diferença, irmãos. Vejamos, à luz das Escrituras, gratidão tem características. Agradecer é admitir que, embora não mereçamos nada da parte de Deus, exceto o juízo, Ele nos abençoa tanto. Só pode ser agradecido quem tem consciência de não ter mérito em si. Porque percebam, alguém pode lhe agradecer por um benefício que você fez. E eu diria o seguinte: são duas linhas, né? Vertical e horizontal. A gente tem que agradecer uns aos outros, aprender a ser grato às pessoas. E todos os bens, tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor. Deus pode usar meios, mas a fonte primária é o próprio Deus. Agora, qual o ponto? Embora alguém deva a você gratidão por algum benefício que eventualmente você tenha feito, não é? Poxa, eu fiz tal coisa por fulano de tal, nem agradeceu. Agora, em relação a Deus, Deus não nos deve nada. Anota isso aí: Deus não te deve nada. Toma cuidado com esses profetas de internet, muitos dos quais com fartas evidentes serem vigaristas da fé, né? Estelionatários da fé, que ficam argumentando baseado em pedaços recortados da Bíblia. Deus não te deve nada. Tudo que Deus faz a mim e a você é um sinal da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Portanto, agradecer é admitir isso. E apesar de nós, Ele nos abençoa. Davi disse assim: quando eu olho para o céu, que tu criaste, a lua e as estrelas que tu puseste nos céus. Que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um mortal para que te preocupes com eles? Davi está dizendo: Senhor,
com base em quem tu és, é constrangedor saber que o Senhor se importa conosco. Ou seja, uma perspectiva que vai ampliar nosso conceito de gratidão. Agradecer é reconhecer humildemente que tudo que temos e tudo que somos vem das mãos de Deus. 1 Coríntios 4, 7 diz: e que tens tu que não tens recebido? Faz a conta aí. Ei, o que você tem que não recebeu? E se recebeu, por que você fica orgulhoso como se não tivesse recebido? Esse é o argumento de Paulo. Tudo que você tem veio do Senhor. E se veio dele, como é que você se ufana tanto achando que foi o seu mérito? Nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é Deus quem envia. Há uma sinergia aqui. Excelência, trabalho, consistência, perseverança, dedicação, resiliência nas lutas. Essas coisas todas fazem parte. Mas repito com toda a força, a fonte primária de todo bem é o próprio Deus. É Ele que nos abençoa e Ele é digno de nossa gratidão, da nossa total devoção a Ele. Se o Senhor não nos abençoar, estamos perdidos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que a edificam. Não é? Agradecer e expressar louvor a Deus com cântico de exaltação por sua fidelidade. Efésios diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de todo o coração, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito do apóstolo Paulo, sempre dando graças a Deus. Agradecer é demonstrar contentamento e alegria diante da bondade de Deus. Contentamento, contentamento. Isso revela muito sobre o nosso coração, sobre a nossa condição. Onde há descontentamento, onde há murmuração, inevitavelmente há ídolos instalados. Guarda essa lição para você. Se o seu coração está descontente, há ídolos presentes ali. Porque onde o Senhor reina, há contentamento, mesmo quando as coisas são desfavoráveis. Aprendi, diz o apóstolo Paulo, a viver. Não é uma coisa que você nasce com. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é receber um elogio, mas eu também sei o que é passar por um desprezo. Eu já sentei em mesas fartas, mas eu também já passei fome. Mas eu posso dizer para vocês, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. A fonte da minha alegria, a fonte do meu contentamento é o Senhor. Paulo disse isso. Agostinho, comentando essa passagem de Filipenses, diz que o cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Os pentecostais gostam dessa parte. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E por fim, irmãos, agradecer e adorá-lo como soberano Senhor, que em tudo e por tudo é digno de louvor. Como nós lemos ainda há pouco, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma lista de coisas para você guardar no seu coração e agradecer nesse crepúsculo, nesse finalzinho de 2024. Agradeça a Deus pela vida. À medida que a gente envelhece, a gente vai percebendo que os nossos pais estavam certos. A vida, ela é preciosa e ao mesmo tempo frágil demais. Frágil demais. Então todo dia e o dia todo nós temos motivos para agradecer a Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós, diz o salmista. A vida é um dom de Deus. Agradeça ao Senhor. Você pode não estar aonde você gostaria de estar nesse momento, você pode não ter alcançado aqueles planos, você pode ter aí algumas questões em aberto na sua cabeça, sem discernir os propósitos do Senhor, por que isso, por que não aquilo, mas seja grato a Deus pela vida. Quando a gente olha para o lado, a gente descobre que nós não temos problema. Eu tenho recebido, porque eu faço parte de vários grupos de pastores, a gente conversa bastante. Acho que eu até comentei com vocês recentemente, eu recebi um vídeo de um pastor, tem uns 40 dias ele veio aqui, um pastor aqui da Convenção Fluminense, que faz viagens periódicas para a região do Oriente Médio. E antes desse conflito final lá na Síria, ele esteve lá ajudando num que eles chamam de abrigo, não, tem um nome que dá, me fugiu o nome agora, campo de refugiados. Então ele recebeu muito material de lá agora, e nós vimos um grupo de cristãos cantando um salmo numa igreja,
com sinais de bombardeio. Aqueles cristãos estavam lá cantando, louvando a Deus. Em Damasco, um país, a Síria, que tem guerra civil há mais de 10 anos. Situação difícil. E com todos os perigos, com todas as dificuldades, a igreja reunida, cantando ao Senhor. E o salmo era, o que eles estavam cantando, apontava para nossa confiança em Deus é o nosso escudo. Ou seja, bomba caindo para todo lado, gente morrendo para todo lado, a nossa confiança em Deus é o nosso escudo. Era o salmo que eles estavam cantando. Então a vida é um dom preciosíssimo. Mesmo uma cidade como a nossa, lamentavelmente, não vou gastar tempo com isso aqui, mostrando que tem os problemas que a cidade do Rio de Janeiro tem, cada vez mais agravados, por variadas razões. Olhemos para a vida como um dom de Deus. A família e os amigos, que coisa boa é ter uma família, não é? Algumas pessoas têm casa, mas não têm lar. Não é? Uma coisa é você ter um patrimônio, outra coisa é você ter uma família. Então, família é um tesouro. Valorize sua família, valorize seus amigos, agradeça a Deus por eles. Sua família não é perfeita, certamente não é, nem seus amigos, porque você faz parte da sua família e seu amigo é seu amigo, então, entendeu, não é? Não pode ser perfeito, porque você está no bolo lá. Sua igreja, agradeça a Deus por sua igreja, não é? Agradeça a Deus por sua igreja. Eu digo aos irmãos de todo o coração, que coisa boa é ter uma igreja, um lar espiritual, um lugar de acolhimento. Agradeça a Deus o suprimento das necessidades, agradeça a Deus os dons e talentos que o Senhor te deu. Dons e talentos nós todos temos. Agradeça a Deus, inclusive, as provações pelas quais você tem passado, porque são essas provações que colocam os nossos pés no chão, nos lembram quando nós precisamos da graça de Deus, quando nós necessitamos do seu socorro. Agradeça a Deus por suas misericórdias, sem a qual nós não estaríamos aqui. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Eu tenho um amigo que me ensina demais, e eu gosto muito dele. Valdeci Pereira. Ele é pastor aqui no Santa Marta. Mas como eu aprendo com o pastor Valdeci? Ele me faz passar raiva às vezes. Porque eu não conheço alguém tão ruim de horário quanto ele. Falou, pastor Valdeci, você é uma provação em questão de horário para mim. Eu já tentei várias estratégias. Falei assim, vou marcar com ele às 9, se o compromisso é às 11, aí eu faço conta, dando um intervalo de 2 horas, porque ele é demais. Mas as virtudes dele superam as fraquezas. E uma coisa que ele me ensina demais é contentamento, alegria. Alegria. Esse senso de gratidão, de contentamento, de paz no vale, de socorro e misericórdia. E eu falo, está aí um homem que espelha bem o caráter de Cristo. E nós precisamos, nessa pedagogia da gratidão, falar, Senhor, dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde, um coração grato, um coração que espelhe bem o caráter de Cristo. Agradecer é bom, meus irmãos, mas viver agradecido é melhor ainda. E a gente precisa fazer isso. Eu quero encerrar lendo a primeira estrofe de um hino do grande pregador batista Salomão Ginsburg. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com um coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde, louvai. Que assim seja. Que o Senhor nos dê um coração grato. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus antes de nós entoarmos um cântico. Vamos orar. Deus bendito, tua palavra é muito clara quanto ao nosso dever de reconhecer que toda boa dádiva vem de ti. Queremos ouvir a exortação que diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Essa passagem que nós acabamos de ler e meditar tem tanto ensinamento para nós. Daqueles 10 homens alvos da graça de Cristo, apenas um voltou para agradecer. Ó Senhor, guarda o nosso coração contra as mazelas da ingratidão, da murmuração, do descontentamento.
Cria em nós um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que experimenta no Evangelho uma fonte inesgotável de alegria, de paz e de contentamento. Cultiva em nós, Senhor, ajuda-nos a cultivar um coração grato. Temos tantos motivos para te louvar. Te louvamos pela vida, te louvamos pela família, pelos amigos, te louvamos pelas oportunidades que a providência do Senhor tem nos dado, louvamos pelos dons e talentos, te louvamos pela Igreja de Jesus Cristo, nossa família da fé, te louvamos pelo Evangelho, sem o qual não estaríamos aqui, suas misericórdias sobre nós. Te louvamos inclusive pelas dificuldades pelas quais passamos, que nos ajuda a permanecer no caminho. Ó Deus, obrigado por tantas bênçãos. 2024 foi um ano de luta, certamente, algumas lutas bem pesadas, mas não faltou graça, não faltou a força que vem do alto, e nos lembramos da palavra do profeta que diz claramente que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Enxuga as lágrimas daqueles que choram porque ainda não têm respostas para suas perguntas. Consola o coração daqueles que estão enlutados. Abençoa aqueles que estão ainda inquietos em relação ao presente, ao futuro. Deus, que a tua graça abençoe o teu povo e fortaleça a fé, para que possamos entrar nesse novo ano que se inicia, mantendo os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por essa palavra. Recebemos com alegria e pedimos que o Senhor nos ajude a praticá-la, para o nosso bem e para a tua glória. Por Cristo. Amém. Amém.